Olá, sejam bem-vindos ao Premier Race. E claro, novamente agradecendo aos nossos patrocinadores e apoiadores, agradecer ao Palheta Filmes, agradecer a Swain TV, agradecer também a Trópico Designer com suas artes, agradecer ao Vitor Ladeira e também a Harmony Transplante Capilar. Gente, é muito bacana esse mundo do automobilismo, né? A gente encontra pessoas, desencontra, mas tem sempre novidades no meio ali nos boxes, no Boulevard, né? Então, eu lá no box sempre acompanhei um carro muito diferente chegando lá no autódromo, todo envelopado, super bonito, que é uma coisa típica às vezes de acontecer no autódromo. E quando eu me deparo, essa pessoa já é CEO de uma categoria, que máximo. E o melhor de tudo, a gente está vendo o quanto isso está melhorando e dando mais credibilidade para o nosso mercado de automobilismo. Prazer, Rodrigo, obrigada por estar aqui conosco. Ju, eu que agradeço. É um prazer estar aqui e também agradecer aos telespectadores aí do programa, do podcast. Para mim é sempre bom estar aqui falando da categoria de automobilismo, então adorei estar aqui. Obrigado. E o legal disso tudo que nós nos conhecemos pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? A Foi, gente foi. está lá no Instagram e ainda nossas categorias não estiveram ainda no mesmo dia de pista, mas há um tempo atrás eu via você correndo, né? Você começou assim na pista? Eu comecei como piloto, então isso faz um ano e pouco, mais ou menos. Sempre fui apaixonado por automobilismo. Nunca tinha tido tempo nem chance. E aí eu vi na Race Cup uma oportunidade de poder me tornar um piloto. Piloto iniciante, alguém que nunca tinha tido contato com o automobilismo. Ali, o turismo, tecnicamente. Já tinha andado de kart há um bom tempo, mas não tinha tido nenhuma oportunidade de estar dentro de um carro de turismo. E a Race Cup me proporcionou isso. Então, há um ano e pouquinho aí, eu era o piloto lá dentro da categoria, do O carrinho roxo. iniciante. Exatamente. E como que foi essa primeira experiência de Interlagos, já passeando ali, já pilotando um carro? É tudo muito, muito louco, né? Porque, assim, eu até então tinha feito o track days, tinha feito a escolinha, tirei lá a habilitação, tudo isso, para piloto de competição, tudo, a PGCB. Mas até então eu nunca tinha tido uma entrada ali na pista de largada, de estar junto com um monte de carro disputando. Então, a minha primeira experiência foi realmente em Interlagos, assim, foi no templo ali Nossa, do automobilismo. E o coração para. Na primeira largada, o coração para, você nem sente que tá ali. E eu vinha de um momento muito difícil ali, de uma situação bem complicada. Tinha acabado de perder minha mãe, e fazia uma semana e pouco mais ou menos. E já logo veio a primeira corrida. Então era um misto de de emoções, um misto emoção. de. Sentimento à flor da pele de todas as formas, Exatamente, né? exatamente. E nessa primeira corrida eu peguei um P3. Uau! E ali foi uma redenção, quer dizer, a primeira corrida tinha acabado ali com tava minha família inteira, todo mundo junto. Aquilo foi uma coisa assim fantástica, é um momento que eu nunca vou esquecer. Sempre tem a primeira vez, né? Não vai ter uma primeira vez de novo como aquela. Então aquilo foi para mim uma redenção, assim, foi quando eu comecei no automobilismo e turismo como piloto, o ano passado, e eu amei. Amei, e aí eu não queria mais sair dali. E como que foi isso de ir para o outro lado, né? Porque pilotar um carro é uma coisa, ser CEO de uma categoria, de um negócio totalmente diferente, né? Porque a gente fala, não é só coordenar financeiro, coordenar contabilidade, tem política, tem muita coisa envolvida além disso, né? Como que foi entrar nessa parte do querer ir para esse lado? Eu sempre brinquei com os meninos e falava, né, que eu tava mais pra Toto Wolff do que pra Hamilton. Não tinha como. O talento não tava ali no Hamilton, tava mais pro Toto Wolff. E aí a gente conversava bastante, brincava, tal. Na realidade, foi uma oportunidade que surgiu. Eu tava correndo, acho que na primeira etapa eu já notei que onde nós estávamos ali, junto com outras categorias, não tinha uma estrutura básica. Então não tinha uma estrutura para as pessoas poderem se sentar, não tinha uma estrutura para as pessoas poderem ir até o banheiro, mesmo porque é o que eu te falei, lá na primeira etapa minha família inteira estava lá. Então meu pai que já tem certa idade, minhas filhas, minha esposa na época, tudo
convergi ali para foi lá me assistir. As pessoas foram lá me assistir. E não tinha o mínimo de estrutura. Então, se quisesse ir até o banheiro, tinha que subir 5 lances de escada, mostrar a pulseira para ir lá no banheiro. Não dava para você ir 2 vezes seguidas, porque se eu estivesse passando mal, tinha que ficar lá em cima. Não tinha o que fazer. E aí eu sugeri para o Felipe se eu poderia levar alguns equipamentos. Aí ele falou, mas por que eu levo alguns equipamentos? Porque eu tenho uma empresa, sou sócio do meu irmão, uma empresa, uma produtora de audiovisual, onde nós temos toda uma estrutura. Então, barracas, cadeiras, mesas, toda a estrutura que a gente faz filmagens fora de estúdio, filmagens internas. Então, eu tenho toda uma equipe para poder atender estrutura. E aí eu forneci essa estrutura a partir do segundo evento. E aquilo foi um sucesso. No terceiro, a gente já criou um hospitality. E aquilo foi só melhorando, até que eles me convidaram, e aí foi o Penha que me convidou, junto com o Felipe Flacker, para que a gente pudesse fazer uma parceria. E aquilo começou a se desenvolver. Aquela sinergia começou a chegar e se desenvolver, até que em meados de setembro, mais ou menos, a gente fixou a parceria que virou uma sociedade para 2025. Então a gente assumiu parte de 2024 e 2025 a gente buscou tornar uma outra categoria, uma Race Cup totalmente redimensionada. E aí foi aí que eu comecei a ser esse CEO de uma categoria. E o mais interessante disso tudo é qual foi a mudança, né? O galpão. Depois manda as imagens aí para o nosso diretor colocar. Que galpão maravilhoso! Que estrutura foi essa? Que ideia! Ficou bem legal. Eu costumo dizer o seguinte também. Eu não manjo nada de carro de corrida. Não manjo. Eu adoro, mas não manjo, não conheço. Então tem aquele conceito. Poxa, eu não conheço, eu não sou o cara para aquilo ali. Eu amo fazer aquilo. Mas eu tenho que entender que eu não entendo daquele processo. O fato de eu não entender não faz com que o meu amor pelo automobilismo se torne mecânico, se torne engenheiro, nada disso. Então a ideia foi, se eu quero ter uma excelente categoria, se eu quero priorizar ela, para que ela seja uma categoria de entrada, mas uma categoria com excelência, eu preciso estar cercado de pessoas que têm excelência. E para percorrer esse caminho, eu costumo dizer e sempre agradeço muito o Rodrigo Camilo, o Kellerman, o Freire, lá da HB20, que eles me deram vários caminhos das pedras, eles me ajudaram muito nessas questões, inclusive indicando profissionais, me falando como eu podia fazer alguma coisa ou outra, então eu sou muito grato a eles por tudo isso que eles me trouxeram, e inseriram, inclusive, ali naquele mundo, me mostrando que existe profissionalismo, responsabilidade, técnica, tudo isso. E foi dali que eu conheci algumas pessoas, como o Bujão, que hoje prepara os nossos motores na Race Cup, o Fabiano Cardoso, que o irmão dele, o Cezinha Cardoso, cara excepcional na construção de roll cages do Santo Antônio. Então eu fui me cercando de pessoas que entendiam muito bem daquilo, dos melhores do mercado. E aí onde eu trago a estrutura de mercado para dentro de uma pista de corrida. Então a gente está falando de empresariado dentro de um projeto de automobilismo. Nós nos cercamos de conhecimento. Então o Bujão trouxe muito conhecimento, o Cezinha Cardoso trouxe muito conhecimento. Por sua vez também eu conheço várias pessoas que são profissionais do meio, já estão no meio há muitos anos. O Walter Savaglia me apresentou muitas pessoas também, foi uma pessoa essencial nessa guinada da Race Cup, onde ele trouxe profissionais ou pessoas como o Kaká Closet, que é dono do Raceville, o Marcelo Chanoff, pessoas que ajudaram a gente a conceber algumas coisas, a testar carros. Tenho uma gratidão imensa por eles. O Walter também me trouxe pessoas ali como a Bia Figueiredo, a Antonella, e eu pude trabalhar com elas também. A gente fez até imagens para toda a equipe da Empower, que hoje é gerenciada pelo Valtinho. É um grupo que fomenta mulheres no automobilismo. E eu tenho 2 em casa, então nada mais justo do que estar ali dentro. Então existe uma conexão muito grande entre negócio, entre estilo de vida e aquele processo de fazer acontecer. Colocar o automobilismo onde ele realmente precisa estar. Eu tenho alguns projetos que aconteceram
porventura eu tive a grande felicidade de encontrar o Ingo Hoffmann também, que eu sou, assim, fã desde criança. Eu tava na grade, olhando, vendo aquele carro verde e branco passando com uma listra vermelha da Castrol, e eu ficava ali olhando aquele carro, aquilo era maravilhoso e a gente ainda podia entrar na pista na época. Não estou entregando a idade, mas a gente até podia entrar na pista na época, eram os Opalas. E eu lembro da primeira vez que eu corri com meu padrinho até o carro dele. E aí a gente olhou na janela e eu vi tinha um banco só dentro do carro. Aquilo me deixou assim, sabe? Eu tenho aquela imagem até hoje de, ué, só tem um banco dentro desse carro e tal. E aquela imagem não saiu mais. E o Ingo era um cara que eu ficava olhando torcendo contra o Paulão, torcendo contra o Chico Serra, pro Ingo poder... Então eu não torcia só pro Ingo, eu torcia contra os outros. E aí eu tive a grande felicidade de estar lá no Raceville um dia convidado pelos meninos. E o Ingo tava brincando com os netos. Aí eu olhei assim, eu falei, não deve ser o Ingo Hoffmann. Não deve ser. Ainda falei pra minha mulher, falei, será que é o Ingo Hoffmann? Ela falou, não, o Ingo Hoffmann. Aqui, Aqui no autódromo. Exato. E aí conversa vai, conversa vem, até quando eu cheguei na hora do jantar, e encontrei com o Marcelo, eu falei, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta. É o Ingo Hoffmann? Ele falou, é o Ingo. O que eu falo pro Marcelo? O Marcelo, eu falei, me apresentou o Ingo. Daquele dia eu não larguei mais o Ingo. E o Ingo hoje, ele é o nosso embaixador da categoria. Garoto propaganda. O garoto propaganda, o consultor, o cara que puxa a orelha dos pilotos, que dá dica de pista, que fala como vai ser, que traduz todo o projeto dentro da categoria. Então, assim, é um processo muito legal, é uma questão de visão de negócio. Então, hoje eu quero que os nossos pilotos tenham a melhor experiência. A melhor experiência está com os melhores profissionais. Então, eu posso cuidar do que eu sou bom e os outros cuidam do que eles realmente são bons. Então, por isso que hoje a Race Cup também tem essa vivência melhor, tem esse salto de projeto. Tem a diferença da Race Cup 2023, 2024, para esse grande distanciamento 2025. Então, foi bem legal, foi bem bacana. E houve essa mudança nos carros também, né? Eu sei que você alterou aí o modelo dos carros, tem alguns carros Pro, né? Isso. Nós tínhamos, enquanto estava com o Felipe, com o projeto lá na Race Cup antiga, ele tinha muita dificuldade lá onde era o antigo galpão. Até de fazer a manutenção desses carros que eram antigos, os Celtas. Esses Celtas eram praticamente, eu não vou dizer sucateado, porque sucateado é uma palavra muito pesada. Mas quem conhece a Race Cup antiga vai poder deduzir. E não tinha realmente uma estrutura que ajudasse o Felipe a poder fazer com que aqueles carros fossem carros competitivos. A oficina estava em Itanhaém, que já não é um lugar onde você tem uma mão de obra mais qualificada ali para esse tipo de operação, é uma cidade menor. Então, para alguém que conheça de atividade de pista, é muito difícil. Então, nós trabalhávamos com profissionais ali, ok, nenhum qualificado praticamente, e os carros eram feitos de uma maneira muito artesanal. Como a gente deu essa mudança no projeto, como a gente teve essa mudança no projeto, ato sequencial foi levar ela para outro lugar. Por quê? Primeiro que não caberia no espaço e porque nós precisávamos também de uma mão de obra muito bem qualificada. É aquilo que eu falei anteriormente. Então, a Race Cup sai de Sorocaba, sai de Itanhaém e vai para Sorocaba. Por quê? Sorocaba é um ponto de partida para vários outros espaços. Pirelli, Capuava, até mesmo Interlagos, Raceville, Velocitar e outras rodovias porque está próximo do Rodoanel. Então está muito fácil o deslocamento. Nós estamos logística ali... mesmo, né? Isso. E nós lá estamos... numa cidade que tem até várias equipes da Stock, né, situadas em Sorocaba. Lá tem a Escuderia Bandeiras. Sim. Então é muito próximo ali da gente também. É muito bacana porque é um polo da Chevrolet, inclusive, que é uma fábrica de auto parts, então eles fazem peças Chevrolet dentro do espaço ali da cidade de Sorocaba. Então a gente tem uma logística muito próxima de muita coisa. E nós estamos na rua da Toyota. Quer dizer,
muito próximo ali do transbordo de veículos para as rodovias, tudo isso. É Então, uma ótima logística, muito legal, é muito muito bom. pensado. E fora que o galpão ficou sensacional, porque é muito diferente um galpão, uma oficina mecânica de um galpão de automobilismo. Tem uma certa diferença, né, na montagem, na execução do processo dos carros, principalmente limpeza, organização, tem uma diferença muito grande, né, entre uma coisa e outra. Então, isso foi um dos grandes diferenciais que a gente buscou trazer para a categoria, porque a gente, quando fala de oficina, né, pensa naquela coisa do lugar sujo, do espaço chão de graxa, aquele monte de peça jogada. Não, pelo contrário. Nosso galpão hoje tem 3.000 metros quadrados. Uau, enorme. Tem 1.000 metros de área externa. Os outros 2.000 metros são de área interna coberta. Então, nós temos ali desde o estoque, temos alojamento para os nossos mecânicos, porque 95% dos nossos mecânicos são de fora do estado de São Paulo. Então, a maioria do Rio Grande do Sul. Nós temos alguns do Paraná, outros de Santa Catarina. E a gente traz eles para o projeto. Por quê? Voltamos àquele padrão. Eu quero os melhores do Brasil trabalhando comigo. O Sul é muito rico nisso, né? Totalmente, totalmente. E o pessoal do Sul, eles vivem o automobilismo. Eles amam aquilo. Então, não é só uma questão de fazer por profissão. É fazer porque ama. Faz fazer com amor, né? com amor. E aí a gente tem essa característica de trazer eles. Então, eles precisam de um lugar. Eles ficam mais tempo ali do que com a família. Nada mais justo de ter do que ter um espaço para eles à altura do que eles vão precisar naquele tempo de estadia com a gente. Então, esse é o nosso espaço. Nós temos ali também um espaço, depois eu vou contar para todo mundo quando a gente fizer o nosso Open Office no espaço. Vocês estão convidados também. Com a certeza, estar lá. estaremos lá. E a gente vai mostrar a oficina, como que ela funciona, qual é o nosso padrão. É como se fosse uma linha de montagem. A oficina, ela é uma oficina limpa, uma oficina ecologicamente correta também, um descarte de produto, o tipo de remanejamento, tipo de pintura, tipo de lavagem. Então a gente tem do dinamômetro, cabine de pintura, espaços para que você possa trabalhar com os motores, com peças. Temos a área externa, onde é feito o lixamento, e tudo isso é tratado num espaço específico. Tem espaço para as carretas. Então a gente tem um espaço muito bem movimentado. A gente escolheu aquilo a dedo. Foi muito bem pensado o espaço e planejado. Tanto que uma das empresas que nos ajudou a fazer isso é a Aiva. A Aiva é uma empresa especializada só em projetos de empresas, projetos profissionais, projetos para varejo, fábricas, oficinas. A Aiva tem esse conhecimento. Então eles trouxeram para a gente um espaço muito bem desenhado, um espaço muito bem
colocado para que a gente pudesse aproveitar ali ao máximo e tirar o máximo do que nós pudéssemos daqueles projetos ali que nós tínhamos de trabalho, tudo isso. Então, foi bem bacana. Hoje é um espaço muito bem pensado. 3.000 metros quadrados, dá para fazer Dá bastante para coisa. fazer. E então, além dos Celtas, você tem outro formato de carro, que são os Onix, isso? São os Onix. Nós temos os New Onix. Eles foram totalmente construídos do zero. Méritos aí para o Cezinha Cardoso, que construiu eles com a equipe do zero praticamente. Foi só o chassi do carro e o Cezinha Cardoso coordenou todas as equipes que pudessem construir aquele carro. O Bujão montou perfeitamente os motores. E eu posso dizer que a gente não tem problema com quebra de motores, para você ter ideia. Porque os motores são mega bem revisados todas as etapas. Então, hoje em dia, para um motor quebrar, é alguma falha de peça, alguma coisa que acontece ali especificamente de um defeito. Mas nada por falta de manutenção, por desgaste, nada disso. A gente tem um cuidado muito grande com essas questões. Nossas quebras são mínimas dentro da pista. Então, em toda a corrida, nosso índice de abandono ele chega em torno de 5% do grupo. É um Hoje, baixo quantos índice. carros? Hoje nós temos 33 carros. Para a próxima etapa agora de Londrina, nós temos 35 já. Legal. A gente pretende até o final do ano chegar a 40 veículos. Os Onix vão estar 50% junto com os Celtas, então serão 20 Celtas e 20 Onix, que é o que a gente busca. O Onix tem um chão espetacular. É um carro que parece que foi feito para a corrida. Diferente do Celta, que tem que se adaptar a bastante coisa, mas que também hoje está virando muito bem, junto com os Onix. Estão andando ali quase que pau a pau, algumas máquinas. E isso é muito bacana pra gente, porque, poxa, o Onix, né? Pô, um carro que é mais... Nada, tá andando como... O Celtinha tá andando como o Onix, tá andando... E assim vai. Tem divisão de Tem carros? divisão. Tem divisão. De motor? Como que é a divisão? Não, é só por categoria mesmo, por categoria. experiência do piloto. Tá. Então a gente tem dentro do Celta, nós temos a categoria Rookie, que são os pilotos iniciantes. Nós temos a Super, que são os intermediários. E nós temos a Pro, que é a categoria daqueles pilotos mais experientes. Dentro do Onix, nós só temos a Pro e a Super. Nós não temos Rookie dentro do Onix. Por quê? Entende-se que para quem está dentro do Onix, já passou existe... pelo Celta. Exatamente. Já percorreu o caminho do Celta. Exato. Quem passa pelo Celta antes de chegar no Onix, percorre um caminho muito mais tranquilo do que direto no Onix. Que é um carro mais sensível, um carro mais manhoso, um carro mais difícil de... Mais arisco. Mais arisco. Por isso que ele ainda não está dentro do que a gente espera. É um ano aí de construção do carro, praticamente, mas já tem muita coisa sendo alterada para essa etapa de Londrina, que é a próxima, e pro ano que vem tem mais novidades. Tem novidade. E me conta uma coisa, como funciona a clínica de pilotagem? Se quem quer aprender ou quem quer ter a primeira experiência para pilotar no Race Cup, como que funciona? Existem algumas datas em específico e vocês liberam essas datas? Eu vi que vocês foram para o Pan-Americano, né? Um tempo atrás. Exato. De tempos em tempos, geralmente em 4 meses, a gente faz uma janela onde a gente abre a escola de pilotagem, que a gente chama de clínica de pilotagem. Não é uma escola ainda, porque ela não tem homologação nem nada. Então é uma clínica de pilotagem onde a pessoa quer se tornar um piloto e tem a primeira experiência junto com o automobilismo. Então ela vai entrar num carro de turismo pela primeira vez, ela vai fazer uma tangência de curva, ela vai saber onde frear, então ela vai aprender a guiar um carro de corrida. Geralmente é a cada 4 meses, então são 3 janelas aí que nós temos durante o ano. Já teve uma em agosto, então... Teve uma no começo do ano, teve uma em agosto que nós tivemos que protelar, porque aconteceu alguns problemas com alguns pilotos, eles não puderam ir. Como aconteceu agora também, alguns pilotos não puderam ir. E a gente vai abrir mais uma data agora em dezembro, porque uma delas a gente não conseguiu fazer porque os pilotos não iam conseguir chegar. Então nós íamos fazer uma escola com 4, 5 pilotos. E não ia valer a pena nem para eles nem para quem estava. Então a gente decidiu protelar para não sobrecarregar essa janela agora, para ter muitos pilotos nessa janela e a gente não conseguir dar conta, a gente abriu mais uma janela em dezembro. Dia 14 de dezembro tem mais uma clínica de pilotagem da Race Cup.
Então, 14 de dezembro tem uma clínica de pilotagem na Race Cup para você que é piloto e quer aprender a entender o formato de turismo, aprender ali os seus primeiros passos no carro de turismo. 14 de dezembro, qual autódromo? Pan-Americano. Lá no Pan-Americano, @RaceCupBR. @RaceCupBR. Entre em contato no Instagram, lá acho que eles vão te responder certinho, manda mensagem. Acho que ainda não deve ter postado isso ainda, né? Ainda não, Ainda não aqui é em saiu. primeira mão. Então, já fiquem ligados aí, porque geralmente as turmas são pequenas, não tem como você Não colocar tem como muita fazer muita grana. gente. Isso, exato. Não dá para colocar muita gente em clínica, porque você tem que explicar, tem que ter paciência no briefing, tem que colocar a pessoa no carro, explicar como funciona todo o Tem mecanismo que do estar do lado, carro. né? Tem que acompanhar, tem que explicar para a pessoa que está querendo iniciar e ser um piloto como que aquilo acontece, como que aquela mágica acontece. Todo mundo acha que é só entrar no carro, Pronto, frear, né? fazer a curva e entrou. Não é, daqui a um tempo eles começam, o piloto começa com 2,25, aí daqui a pouco é 2,20, daqui a pouco é 2, quando na realidade ele tem que fazer 2,2. E aí ele está ainda muito longe, até você chegar explicando para ele aonde ele tem que fazer, como ele tem que fazer, ainda demora um tempinho ainda. Mas é dessa maneira que a gente quer que o piloto aprenda. Porque a Race Cup tem um conceito de categoria de entrada. Categoria de acesso ao automobilismo. Eu não quero manter o piloto ali a vida inteira, a não sei que ele queira ficar com a gente. Mas o piloto que quer entrar e progredir, ali é um excelente caminho, porque ele vai entrar, vai entender como funciona e às vezes ele quer mais. Então a gente tem pilotos que já hoje correm, tem um baita resultado, AMG, Copa Truck, nós temos gente na NASCAR, temos pilotos na HB20, temos pilotos em várias categorias que passaram pela Race Cup e hoje são pilotos em categorias muito maiores. Então, para a gente é um privilégio poder formar pilotos dentro do nosso espaço, dentro da nossa categoria. Então, é ali que a gente quer se manter. A gente quer continuar sendo uma categoria de acesso, continuar sendo uma categoria que ajuda e fomenta pilotos para entrar no automobilismo. Então, é a porta de entrada, é aquela situação que a gente fala, pô, eu queria tanto ser piloto, mas como? Como foi o seu caso, né? Como foi o meu caso? Então, a Você ideia tirou é isso como justamente essa. experiência para fazer como fazer isso numa perfeição de acordo com Exato, aquilo que você passou. exato, exato. Porque é muito difícil, né? Quando a gente quer ser piloto, a gente quer, mas não sabe como. Sim. E aí Por não onde quer, começar, né? quer e não sabe como, existe uma questão de, o que eu compro? Eu preciso comprar um capacete? Macacão? Serve qualquer macacão? Ah, eu já tenho um macacão de kart, será que eu posso andar? Então, paira aquela dúvida na cabeça do cara, o cara fica pensando, desesperado ali, e será que é muito caro? É muito absurdo? Porque realmente é um esporte caro, não é um esporte barato. Porém, a Race Cup está ali para fazer o quê? Trazer para as pessoas esse tipo de acesso. Nosso objetivo é trazer esse acesso. É fazer com que a pessoa possa andar de uma maneira profissional, vamos dizer assim, amadora, mas mais próxima do profissional, com um custo acessível. Essa é a ideia. Num carro relativamente rápido, um carro especificamente, totalmente criado para corrida, com segurança, com todos os itens que um carro de corrida de alta performance, como um Stock e outros carros, também tem. Só que numa escala Race Cup. Então, tem os bancos, tem os volantes, tem uma dash, tem telemetria. Esse ano nós temos telemetria. Até o ano passado nós não tínhamos telemetria. A partir desse ano nós temos Vocês têm a telemetria. ProTune, que é sensacional. A gente tem a ProTune, que Sensacional, é ProTune. fantástica. Sim, nós utilizamos a E ProTune. é assim, os dados são retirados da ProTune, são extraídos da ProTune. Hoje eles ajudam a gente não só a orientar o piloto, mas como manter a manutenção do veículo. Sim. Pela quantidade de giros, pela tirada do motor, pelo fato de como está sendo o desgaste, como está sendo Temperatura, temperatura, tudo isso. Então, hoje nós temos uma equipe, além de técnica e capacitada, uma equipe que consegue ajudar o piloto a melhorar. O exemplo de um dos pilotos ali, tem vários, mas vou citar o do Johnny, que é o mais novo. O Johnny tem 16 anos. Novíssimo. Nunca tinha corrido de nada, de absolutamente nada. Na corrida passada ele estava em P1.
Ele nunca tinha corrido Nem de nada. simulador, nada? Simulador, menino ali no simulador. E aí ele estava em P1. Aconteceu uma rodada, um acidente, ele acabou batendo, mas ele estava em P1. E aí eu paro e penso, né? Eu falo, poxa, isso é muito legal. Nós, de alguma forma, trouxemos o Johnny de quem no primeiro grid de largada saiu ali que não conseguia engaixar a marcha e ficou lá para trás. Numa terceira para quarta etapa, tá andando em P1 na categoria dele, é maravilhoso. É um espetáculo. Isso não tem preço, isso não tem nada que pague, sabe? Então, disputas ali do Túlio Pato, do Terence, do Walter, dos meninos andando bem, o Gleison, o Zequinha, todos os nossos pilotos são assim fora de série, fantásticos. Eles são para nós como se fosse uma família. Sim. E a gente convive muito bem ali. Isso é muito legal do ponto de vista da pista também, porque existe um respeito entre eles. Quando existe uma batida, muitas vezes é uma fatalidade. Não foi porque quis, né? Não foi aquela disputa desleal, não foi aquele, não, muito pelo contrário. Então foi um erro, não fiz por querer, não fiz porque eu quis, não fiz porque e ali depois tá tudo bem, tá todo mundo brincando, conversando e vou te dizer uma coisa também que hoje em dia a Race Cup tem esse privilégio que não tinha antes. Chega um ponto que anda com a gente quem a gente quer. Eu não preciso ter pilotos lá por conta de dinheiro ou de custo. Ou se adequa à categoria e anda como esse coletivo está andando, né? como esse grupo inteiro está andando, ou não precisa fazer parte mais. Então, existe uma filosofia que é difundida ali entre todos os pilotos. Todas aquelas pessoas que estão ali dentro. Existe como eu posso dizer, um acordo de cavalheiros ali que está subjetivo. Já tem essa cultura. É uma cultura, está implícito ali. A pessoa não se adequa, ela automaticamente, ela própria sai. Ela acaba saindo. Porque para ela não faz sentido. Não faz sentido estar ali. Porque ela não se encaixa naquele padrão. E não é ganhar a qualquer custo ali. Muito pelo contrário. A gente não incentiva esse tipo de prática entre eles. Todos têm a categoria, vão disputar entre suas categorias, vamos resolver o problema, A gente tem uma comissão de pilotos, a gente tem uma comissão de crise que avalia tudo isso internamente. Então é muito bacana, a gente criou vários mecanismos, vários artifícios, onde a gente consegue manter a responsabilidade do piloto na pista e também a entrega que a Race Cup faz para cada um deles, para poder tirar o melhor do carro e o melhor de cada piloto dentro da pista. Então aí você que está pensando em andar de turismo, está pensando em começar a carreira aí no mundo do motorsport, carros novos, ou os revisados, os Celtas já estão todos equalizados, revisados. É uma categoria muito promissora, acredito que deva chegar em vários outros lugares aí do país. Me conta essa parceria que você fez com a FEI. Estou vendo aí na sua... A FEI. Que é uma faculdade sensacional, né? A parte de engenharia deles é fantástica. Eu sou suspeito para falar da FEI porque eu trabalhei na Rede Jesuíta de Educação, fui diretor financeiro administrativo na Rede Jesuíta de Educação durante 6 anos, então tenho um carinho enorme pelos jesuítas, assim como tenho pelas Marcelinas também. Eu sou do ramo educacional, então eu fui diretor nas duas instituições de educação, tenho mais de 12, 13 anos aí de trabalho em instituições educacionais no Brasil, mas os jesuítas, como projeto da FEI, sempre me encantaram, sempre. E aí, numa dessas conversas, eu estava lá no box, apareceu o Rafael Velho, que foi um piloto nosso, ele é engenheiro já, o Rafa Velho, professor da FEI, e ele veio me procurar. Ele falou, poxa, eu queria fazer um projeto entre a Race Cup e a minha faculdade. Eu falei, que faculdade que você é? Ele falou, da FEI. Eu falei, você tá em casa. E aí a gente conversou bastante e tal.
E aí nós fomos até a FEI, conversamos lá também, o André, que abriu as portas, o coordenador do curso, trouxe bastante coisa, a gente conversou sobre bastante coisa, sobre um projeto legal, eles têm lá o Baja, tem o Fórmula, eles me levaram para conhecer tudo. E aquela paixão dos meninos ali me trouxe muita coisa do apaixonado que eu fui também, De desde olhar o carro pequeno. do Ingo ali, né? E aí eu fui até lá, a gente conversou bastante e eu propus para eles uma parceria dos estudantes atuarem dentro da RISCUP como uma extensão do curso que eles estão fazendo. A ideia foi super bem concebida, tanto que a gente está com outros projetos dentro da FEI, com outras demandas crescendo. Um dos estagiários, na verdade a estagiária, a Larissa é a nossa primeira estagiária efetivada na Race Cup, e a Larissa cuida daquele monte de homem lá, a Larissa cuida de todo o time de engenharia, então são 10 pessoas, 10 garotos no time, e a Larissa coordenando eles junto com o Rafael Velho, e o André sendo o coordenador de todo o projeto. Eles fazem hoje o que um time de engenheiros faz em qualquer outra categoria. Eles são estudantes, ainda estão misturados ali em vários semestres, várias etapas. Mas assim, a competência deles e a paixão que eles sentem pelo que eles fazem é uma coisa incrível. Então, em toda etapa, eles estão junto com a gente. A gente procura não usar muito ou usar muito durante as semanas, onde eles estão ali meio presos com o horário letivo deles, tudo isso. A gente está como uma etapa do processo de aprendizagem, mais como crescimento e não como um trabalho. Então, eles recebem uma bolsa auxílio para poder estar com a gente, com exceção da Larissa, claro. E a ideia é, no ano que vem, efetivar um time para atuar junto com a gente a partir do ano que vem, do início já. Então, cada um teria uma função específica, a gente criou as áreas e cada um vai tomar conta dessas áreas. Então, plantar e criar esses estudantes que são apaixonados pelo mundo do automobilismo. E é muito difícil de acessar, né? De ter Como acesso. entrar? É muito difícil ter De acesso. que maneira? Vou bater lá na porta e vou entrar? Não é assim. Então, a gente tentou e está tentando fazer isso para que eles entrem, para que eles tenham o melhor aprendizado, que eles consigam crescer na carreira deles e melhor, com o que eles amam, que é o automobilismo. Então, ser meio para isso é muito legal. E como tá agora para 2026? Eu quero saber dessas novidades. Aí quando que você vai começar a contar pra gente como que vai ser a Race Cup 2026? A partir de dezembro, Não, um de pouco novembro? antes. Em outubro, nós vamos ter um evento que é onde vai ter o Open Office lá, que a gente vai abrir e mostrar para todo mundo como é que ficou a oficina, de que maneira o nosso escritório vai trabalhar ali dentro, como vai ser o processo da Race Cup. E vai ter o lançamento dos 2 carros para 2026. Então, não vai ser igual esse ano, vão ser carros diferentes. Continuam sendo monomarcas, continuam sendo os veículos que vocês estão vendo, só que modificados. Então, a ideia é trazer mais competitividade, a ideia é trazer mais gripe ali para que os pilotos possam tirar mais proveito da máquina, para que eles possam ser mais técnicos, inclusive. E a gente está fazendo isso junto com uma equipe grande que está trabalhando sobre se debruçou já sobre esse projeto e está fazendo com que isso aconteça até outubro, para a gente poder apresentar esses protótipos e mostrar como eles vão estar dentro de uma disputa diferente o ano que vem. Então, essa é a nossa ideia. Junto a isso, tem uma categoria nova que a gente está fazendo. Vou dizer em primeira mão aqui para você isso, acho que ninguém está sabendo. Por essa honra. Obrigada Ninguém está por essa sabendo honra. disso, então a gente já conversou ali internamente, é um processo do time ali interno. Nós vamos ter uma categoria só de mulheres. Uau. Então, vai ser uma categoria só de mulheres, elas vão ter uma equipe
Essa equipe também, a ideia é que elas sejam formadas somente por mulheres. Então, desde a parte mecânica até a parte da engenharia, de projeto. Como já existe isso, por exemplo, na equipe da Bia, a Girls on Track, que eles já fazem. Então, a gente não está fazendo nada de novo, não está descobrindo a roda. Já A acontece. gente está fomentando para que isso aconteça mais vezes, em mais espaços, em mais categorias. Então, eu adorei quando eu vi desde a primeira vez a Bia Figueiredo, ela é embaixadora da FIA no Brasil e tem esse projeto e toca esse projeto. O Walter com a Empower também me incentivou mais ainda. E hoje trazer isso para dentro da Race Cup, para mim, é um privilégio. E poder lançar isso com as meninas, poder fazer com que elas andem com carros competitivos, dentro de etapas formadas com elas, para mim é um projeto muito legal. Hoje até saiu uma reportagem, o Grum mandou em um grupo que a gente tem em comum, falando sobre as questões, saiu no UOL, falando sobre a participação feminina no automobilismo, que é muito pouca, porque só 13% é composto por mulheres de um grid. Geralmente, no geral, que a gente vê, 13%. Nem todas chegam a um profissional. Até hoje, 2 chegaram na Fórmula 1. Mas aí eu começo a tirar por base, volto a falar de novo da Bia. Venceu a etapa da Light, da Indy, andou na Indy, Stock. A Antonella Bassani foi campeã da Porsche, vice-campeã. Guia muito a Antonella, sem falar em muitas pilotas, a Manu, inclusive, estava na Delta, as meninas do kart, a Renata Camargo, que vem da época da arrancada e agora andou com a gente esse ano, andou bem pra caramba. São as mulheres ali dentro, elas estão fazendo, elas fazem história ali. Então, a nossa ideia é fomentar mais isso, com que elas estejam bem amparadas, que elas estejam dentro de uma equipe que abrace elas e elas possam vir correr com a gente e abrilhantar cada vez mais o evento, fazer com que isso se torne não só uma etapa para as mulheres, mas que isso se torne uma prática com campeonatos e daqui a pouco elas estejam também onde elas quiserem, eles estejam disputando com os meninos, se tiver em outro, se quiser um grid só delas, vai ter também. É delas o mundo. É muito bacana porque hoje a quantidade de marcas que é voltado para o público feminino é gigantesca, né? Então tem marcas ainda de esporte para a mulher também existe inúmeras. Então é um pontapé inicial fantástico para que isso consiga começar com você e ir para várias outras mulheres aí. Isso é fantástico porque eu estou há 10 anos nesse mercado, eu sei o quão é difícil e o quanto se batalha duplamente, né? Porque primeiro porque você é mulher, então eles já te excluem por você não entende, você não sabe mecânica. Então é complicado e é muito bom quando as pessoas abrem esse espaço. Porque eu hoje não vejo, eu nunca vi como se isso fosse gênero. Eu entendo que é uma questão de inteligência, de vontade, de resiliência, de querer fazer aquilo que você gosta. Né? Não vejo como a E não partir de tem, existe, gênero. óbvio, um esforço físico, Sim. mas não existe nenhum esforço físico no automobilismo que o homem faça que a mulher não possa fazer. Não é igual outros esportes E aí que outras têm são... ferramenta para isso. Antigamente Exato, você não conseguia subir, levantar, erguer um motor. Hoje tem ferramenta para isso. exato. A Bia foi campeã da Truck no ano passado. Então, assim, isso para mim, volto a dizer, pai de 2 meninas, então para mim é fantástico poder fazer isso. Para mim é uma coisa, o César, que é um dos nossos sócios, tem 3 meninas. Já dá um O, grid bom o aí, Fer... né? Pô, se juntar todos os filhos de todo mundo, já não tem vaga para a próxima etapa, já não tem vaga para a próxima etapa. Já tem uma E aí. aí a gente pega nisso, né, e vê com que cada vez mais a mulher tem esses espaços. E não é a gente que está cedendo. Elas já têm esse espaço. Conquistando, né? A gente só está abrindo para que esse espaço aconteça dentro da Race Cup. Então, isso para mim não tem como não acontecer pela gente. E outra,
volto na questão. Eu quero que elas progridam, quero que elas vão para outras categorias, que elas cheguem numa NASCAR, numa Stock, por aí vai. A Antonella vai andar na Stock Na no lugar do Stock. Rubinho. Então, o que dizer disso? Sim. Eu fico maravilhado, eu fico assim, eu adoro. E aí o fato de gostar, a gente começa a juntar muitas coisas. Ontem, trabalhei muito tempo atrás de uma mesa, quer dizer, minha vida toda. E eu sempre pensava assim, um dia, né, nossa, eu sempre quis mexer com carro, mas não dava para sair dali. Ontem eu me peguei fazendo o protótipo de um novo painel para o carro do ano que vem com a minha equipe. Ou seja, algo que eu jamais iria Como imaginar, diretor financeiro de uma grande empresa, estaria fazendo. nem passaria pela minha cabeça. Mas são coisas que o automobilismo pode proporcionar para a gente. Que a gente acaba olhando e vendo e falando, poxa, eu posso fazer isso. O automobilismo me permite ter esse tipo de ação. E eu estou muito feliz em relação a isso. Estou muito, muito, muito feliz. Assim, é nítido, né? Quem tá de fora e consegue ver a Race Cup, a empresa, né? Consegue olhar os carros, consegue ver as redes sociais, a gente já consegue já ver que tem uma diferença gigantesca, né? E quanto mais credibilidade, quanto mais profissionalismo tiver nesse meio, nesse mercado, é melhor para todo mundo, principalmente também melhor para mim, que também faço parte desse meio. É, quanto mais isso for lapidado e trabalhado, vai ser melhor para todo mundo. Né? A gente ganha profissionalismo, a gente ganha mais dinheiro, a gente ganha mais adeptos, a gente ganha mais pilotos, porque chega um momento o piloto vai numa determinada categoria, o carro é ruim, a equipe é ruim, tudo é ruim, e ele não vai querer mais andar de carro. Né? Então a ideia é melhorar, ter essa. A gente tem hoje aqui no Brasil tanta tecnologia, tem tanta Exato. gente com qualidade, engenharia boa, né? Então é gratificante demais em saber que quanto mais melhor para todo mundo, porque é um esporte aqui no Brasil é um diamante bruto, ele está sendo lapidado ainda, tem Uhum. muito a ser percorrido, né? Se a gente for contar lá da época que, tudo bem, do Ingo, do Paulão, como que está hoje, claro, já melhorou muita coisa, mas se você vai para outros países, você vê a diferença, né? A gente ainda está muito atrás, Muito, né? muito, muito, muito. Então, é fantástico de saber, primeiro, que vai ter mulher aí envolvida, que isso é sensacional, e de saber dessa nova gestão, que quanto mais pilotos nesse mercado, melhor, porque o meu piloto um dia vai querer andar de turismo, o seu piloto vai querer um dia andar de fórmula, organização de eventos, melhoria disso tudo, porque o network que acontece no Boulevard, a corrida é a cereja do bolo, É verdade. né? A corrida é a cereja do bolo. Mas para o piloto, para todo mundo que está ali por trás dos boxes, aquilo ali é o nosso dia a dia, é o que faz acontecer, é o que faz as equipes crescerem, essa troca de informações, né? Essa troca de, de tudo que acontece ali por trás, né? É muito difícil de mensurar isso, é só quem está ali vivendo, né? E é importantíssimo para o crescimento do automobilismo aqui no Brasil. Eu estou assim muito feliz que isso aconteça. Estou muito feliz com que está com mais carros. Quanto mais carros tiverem, mais pilotos vão estar no mercado. É igual o campo de futebol. Quanto mais campos de futebol tiver, mais molecada vão estar jogando, mais talentos vão estar surgindo. É a mesma coisa com carro de corrida, né? Com autódromos, a gente vê que agora tem. Antigamente não tinha autódromo, né? Não, e o Brasil está passando por umas questões, né, de autódromos fechando, né? A gente teve o Autódromo do Rio fechando, de Jacarepaguá. A gente tem alguns autódromos fechando no nordeste do país. Quer dizer, fechou, por exemplo, Goiânia para reformar, deu uma bugada em todo mundo ali. A gente teve que dar uma... Opa, tinha coisa lá, vai ter que mudar para cá, vai ter que trazer para cá. Tá? Então a gente não tem tanta opção. Porém, também a gente fica muito situado no centro e no sudeste. A gente fica ali muito Interlagos, Velocitar, tal, tal. E tem outros autódromos que dão tanto quanto, que tem uma baita de uma estrutura e a gente pode explorar, pode estar trabalhando junto com eles, pode estar correndo lá. Imagina, o piloto tá com uma baita vontade de ir correndo do quanto é autódromo que tem no país. Óbvio que Interlagos é o templo. Ali é onde os nossos ídolos correram, correm até hoje. E assim, é claro, quem não quer correr em Interlagos?
Mas existe vida ali também, fora de Interlagos. Existem Tem uma outros cultura. autódromos tão desafiadores. Sim, tem uma cultura também regional, né? No sul do país, são apaixonados por automobilismo. O Velopark, Tarumã, tem vários autódromos, Chapecó agora, que estão construindo, que parece que está ficando maravilhoso. Tem autódromos particulares também, o Raceville, que é um baita de um clube com um autódromo fantástico que tem lá. Tem muita coisa acontecendo no automobilismo nos próximos 3, 4 anos, que eu acho que vai dar uma guinada fantástica. Assim. Tem um projeto, se eu não me engano, ou se já está em execução, eu não vou saber dizer, no Rio de Janeiro, Sim, que eu acho que é um lugar muito importante de se ter um autódromo. Faz parte da história o Rio de Janeiro, na questão do automobilismo, e é uma judiação não ter ali um autódromo. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para percorrer ainda nesses próximos 3, 4 anos. Então, gente, olha lá nas redes sociais, @RaceCupBR, vai ter clínica de pilotagem em dezembro, entra para conhecer, a partir de outubro vai ter o lançamento dos novos carros aí, que a gente vai entender que monomarca é essa, que marca que vai ser, que modelo que vai ser, isso aí já é legal. Mulheres aí também que têm interesse em participar, entre em contato lá também, lá na Race, porque a mulherada vai estar, as portas vão estar abertas para as mulheres lá. E assim, eu também não fui do meio, não sei mexer com motor, mas também faço parte de uma categoria. É muito bom ter gente nova, com ar novo, com visão diferenciada do que já tem aqui no mercado, né? Então, traz um vigor diferente pro automobilismo, pro negócio automobilismo, para a gestão do esporte também como um todo. É um prazer te conhecer, é um prazer ter você aqui comigo. Vamos acompanhar a Race Cup, vamos acompanhar essa guinada da categoria, que acho que vai ser sensacional. 40 carros em 2026. Imagina como vai estar essa pista, imagina como vai estar esse box. Vamos lá comer no hospitality deles, que deve ser muito bom. Eles têm um catering legal, um catering bacana. E obrigada por estar aqui comigo. Eu vou te dar um mimo para você lembrar de nós aqui, do nosso podcast. Muito obrigado. Porque tomar café da manhã é bom, uma xicrinha que legal. legal. Obrigado. E parabéns, viu, pela sua gestão. Espero que isso perdure aí por muitos anos e que essa criatividade de negócios aí opere aí no meio do automobilismo, porque isso é bom para todo mundo. Obrigada. Imagina, eu que te agradeço, todo o acolhimento que vocês me deram pra gente, esse espaço, pra gente poder estar falando da Race Cup. Fico muito feliz de hoje estar à frente e falar com orgulho do quanto a gente progrediu, daqueles 16 carros ali até os 40 que a gente vai chegar. Então, para mim é uma felicidade muito grande, inclusive de estar aqui, te conhecer pessoalmente, como a gente tinha conversado só, e eu quero te ver mais nas pistas lá. A gente talvez precisa se encontrar com provas e etapas juntos, e agradecer ao público, agradecer a todos os seus espectadores do podcast. Muito feliz que vocês tenham muito mais sucesso, tanto aqui quanto no Fórmula. Então, conta sempre com a Race Cup. A gente está sempre à disposição para ajudar, para estar junto, para a gente se abraçar, chorar, dar risada. Nossa, é o que mais acontece, né? Isso vai ser muito legal e eu estou muito feliz. Obrigado por ter recebido a gente. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.